TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, João. Então nós hoje vamos ter a nossa conversa sobre um discípulo de Jesus. Nós estamos no período entre o Carnaval e a Páscoa. Estamos a aproximar-nos de um período de enorme reflexão e igualmente de um momento que é um facto histórico. Se o facto do nascimento não é histórico, o do seu desencarno, da sua partida da Terra, é um facto histórico, a partida de Jesus. Então, nós vamos falar sobre um discípulo que estava iludido com o seu conceito de vida, vamos dizer assim. Isto remete-nos para a nossa vida também, porque no nosso percurso, nas nossas vidas, nós muitas vezes temos dificuldade em saber qual é o rumo que vamos seguir e a nossa alma vai-se questionando sobre essa linha, sobre esse caminho. E nós vamos nos encontrando ao longo da vida em várias encruzilhadas, muitas encruzilhadas, e nós temos apelos humanos e apelos divinos, como discípulo. E é desse caminho que nós fazemos, dessas lutas íntimas, como o discípulo vai fazer, que nós vamos então construir o nosso caminho. Essas escolhas que fazemos podem nos erguer ou podem nos fazer desmoronar. Nós também sabemos disso. E muitos de nós fazem muitas vezes o erguimento da sua alma e por vezes também pelos nossos equívocos. Às vezes não é pelo efeito de querermos fazer mal, nada disso. São equívocos. Nós achamos que estamos na linha certa. E pelo equívoco nós vamos então afastando-nos do caminho de que o Pai nos determinou, que é a sua lei de amor e caridade. A nossa conversa vai ser acerca de um livro, ou de uma lição de um livro, que se chama Boa Nova. É um livro muito bonito, com histórias dos apóstolos com Jesus. E como já dissemos, este discípulo vai tropeçar na sua existência numa ilusão, tal como nós tropeçamos. Ele chama-se Judas Iscariotes. Foi ele que tropeçou. Foi ele que se equivocou com aquilo que haveria de escolher, apesar das lições que ele tinha recebido do Mestre. O Mestre sabia que ele haveria de proceder àquele ato. No entanto, era um discípulo tão amado como os outros. E nós não nos devemos nunca esquecer que os apóstolos foram todos escolhidos antes de reencarnarem. Já eram espíritos preparados. Se um espírito preparado tem uma ilusão, imaginem um espírito não preparado. A ilusão poderá ainda ser maior. E este espírito já tinha sido preparado, mas ainda assim ele teve equívocos, porque falou-lhe à mente mais a materialidade do que as lições espirituais que Jesus lhe tinha incutido no coração. E o que vai acontecer é que nós identificamos-lo sempre como o infeliz apóstolo que vendeu o Mestre por 30 moedas. Mas o Espiritismo vem-nos dar outra perspectiva de Judas Iscariotes, muito diferente daquela do Judas que vendeu Jesus apenas por 30 moedas. Nós vamos começar por apresentar-vos Jesus na palavra do Espírito Miramês no livro Ave à Luz. Judas gostava muito, não está aqui, mas vamos falar disso, ele gostava, como nos diz Miramês, ele tinha uma certa grandeza dentro dele, tinha ideias de grandeza. E esse é o ponto fraco dele, não é? Pronto. Mas ele gostava muito de ter um encontro com Salomão.
Salomão tinha vivido muitos séculos antes de Judas e era alguém muito respeitado como um profeta, não é? Como uma figura muito importante do seu tempo. Era inteligente, era sábio, era justo, era tudo aquilo que era exemplo para qualquer um. E Judas gostava muito de o conhecer. Então, no lugar onde Judas vivia, havia uma pitonisa que se comunicava com Salomão. E Judas vai à procura dessa pitonisa e vai receber então uma comunicação de Salomão. Isto está no livro Ave Luz. Mais ou menos a meio dessa comunicação, depois dele demonstrar o seu respeito e a sua admiração por Salomão, Salomão vai lhe dizer o seguinte: trabalha, Judas, por dentro da tua consciência. Salomão já lhe vai começando, ou melhor, o espírito de Salomão já lhe vai começando a dizer quais eram as suas dificuldades. Limpa os entulhos que julgaste nos vales da tua mente, por preguiça de queimá-los. Somos nós mesmos. Nós mesmos que muitas vezes aconchegamos aquele pensamento que repetidamente vamos tendo, mas como ninguém vê, nós não nos preocupamos em varrer, em limpar. Eu incluo-me nesse grupo. Ninguém vê deste lado. Mas alguém vê. Porque cada vez que deixares passar o tempo, a podridão aumenta e te toma o corpo todo. Salomão, como sempre, estava a dar-lhe um conselho muito sábio, mas vai-lhe falar de algo que está para acontecer. Está para chegar a tua hora de decisão. Ele haveria de decidir. Ele haveria, neste período que nós agora estamos a viver, ele já estaria com as suas grandes dificuldades íntimas e nós vamos tentar perceber porquê. E, portanto, o Espírito de Salomão vai lhe dizer que está para chegar essa hora. Jesus sabia o que ele iria fazer. Mas Salomão ainda lhe diz: serás amparado por um profeta e até eu queria estar em teu lugar para ouvi-lo. Serás tentado por todos os meios para desfazer os trabalhos desse mestre, mas nunca conseguirás. Nem que tivesse a força de todos os homens que estariam na terra, não é? Porque ele, Jesus, está sendo enviado por Deus. E o que vai acontecer, como nós sabemos, é que Judas não vai resistir aos seus lixos interiores, às suas tentações e às tentações que vinham ao seu encontro. E Salomão ainda vai concluir dizendo-lhe, e conclui mesmo, não suportando a fidelidade, não serás desamparado, diz-lhe ainda Salomão, terás novas oportunidades para os ajustes de consciência, ou seja, iria ter novas reencarnações para se ajustar com a lei. A lição é muito bonita, mas nós agora, como vos dissemos, a nossa reflexão sobre Judas vem neste livro, que é uma pérola dos livros que Chico recebeu. Era um dos 3 livros que Chico mais amava, era um deles. E Chico tinha 24 anos, quando Humberto de Campos, 3 meses depois de desencarnado, lhe dita esta pérola e a entrega então a todos nós encarnados. Esta história, como começam por perceber, passa-se em Jerusalém, nas vésperas que antecederam a Páscoa, e então Humberto de Campos vai-nos dizer que Jesus havia chegado a Jerusalém sobre uma chuva de flores. Ele tinha entrado na cidade de uma forma muito efusiva, muito alegre. E de tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga. E Judas, Iscariotes, deixava transparecer no semblante a sua íntima inquietação. Ele era uma criatura que vivia inquieta.
ele compreendia que o Messias era aquele. Ele tinha lido as Escrituras profundamente, especialmente Isaías, o profeta Isaías. Mas, apesar de tudo, ele tinha as suas dificuldades íntimas. Enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Então um vivia em íntima inquietação, mas o outro estava sereno. Procurava encontrar dentro de si essa paz, porque era crente, tinha fé. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel? Então nós vamos ver o seguinte: Israel estava sobre o jugo dos romanos, tinha que lhe pagar um tributo, estava sujeita às suas tropas armadas, à sua forma de governar. E eles, de certa maneira, eram escravos, e muitos eram mesmo escravos, uma vez que eles tinham que respeitar as leis de César. E, portanto, ele achava que era necessário quebrar o jugo tirânico e abolir a escravidão que oprime o povo eleito de Deus. Nós não nos esqueçamos que ainda hoje eles se acham os eleitos. Não é? Mas, replicou o interpelado, poderias admitir, estamos a falar de Tiago, no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? E o que é que nós começamos a perceber? Que Judas vê a imposição da mensagem do Cristo, a boa nova, de uma forma mais violenta, enquanto que Tiago vê a passagem da boa nova de uma forma suave, lenta, mas consistente, como ela acabou por acontecer ao longo de milénios, não é? Eles continuam a sua conversa dizendo o seguinte: não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. O que é que o nosso amigo queria? O que é que Judas queria? Apesar das pesquisas que ele fez nas antigas Escrituras, apesar de ele ter lido claramente que ele tinha sido anunciado por Isaías, apesar de tudo isso, ele achava que aquele Cristo, aquele Messias com quem ele convivia, precisava de ter uma ação mais vincada. E então ele diz ao seu companheiro: ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Parecia que Deus não nos... Ou melhor, desculpem, parecia que Jesus não nos tinha dito para quem tinha vindo. Mas Jesus disse-nos que veio para todos nós, para os aflitos, para os doentes, para todos aqueles que estivessem em condição de ouvir a sua palavra. Só que Judas achava que era preciso não falar para os ignorantes, mas falar para os doutores da lei e convencê-los. Um dos propósitos de Judas era convencer os doutores da lei que Cristo estava certo. Então, o filho de Zebedeu vai-lhe responder o seguinte: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas não compreendia que Jesus está a falar para o nosso coração. A obra de Jesus não é uma obra para o mundo apenas e para o mundo externo. É uma obra para o reino de Deus que será inscrito em cada um de nós. Porque é por ele que começa a paz. A paz do mundo vai começar
quando nós tivermos paz íntima. Por ora, porque há muitos ainda que não vivem em paz, o mundo não pode viver em paz. E Judas, como não acreditava naquela forma pacificadora de passar a mensagem, ele vai sorrir e de forma irónica ele acrescenta: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Ele queria voltar-se para o poder de Israel, para o sinédrio. Porque quando ele nos está a dizer que falou com homens poderosos de Israel, ele está-nos a falar do poder religioso e do sinédrio. E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? A mensagem demorou muito tempo a chegar ao coração dos homens. Começa em pequenas igrejas familiares, como nós sabemos, e depois, com muita dor e muito sofrimento, nos 3 séculos seguintes, ela vai então começar a passar para o coração de alguns. E vai demorar algum tempo até ela chegar ao coração de muitos. E ainda hoje, para muitos, Jesus é apenas um profeta e não um enviado especial como Filho de Deus. Para nós, é Filho de Deus e é governador do nosso planeta. É assim, essa a mensagem que os Espíritos nos entregam, particularmente através de vários Espíritos, mas particularmente poderemos falar de Emmanuel. Então, em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas ele prossegue com as suas ideias. Porque a dado momento, as suas ideias equivocadas já não são só suas. Acompanhando o Mestre, diz ele ao amigo, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Ele nem compreendeu que Jesus vai nascer da forma mais incógnita, da forma mais simples, da forma que um rei nunca nasceria. Só que a realeza de Jesus não é terrena, como nos diz o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala-nos da realeza divina e não da realeza terrestre. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor. Judas consegue compreender tudo isto, porque Jesus é a personificação do que fala e da sua ação. Por toda a parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Mas nós, se pensarmos bem, o que eram os apóstolos? Pedro, o pai da igreja, era pescador, rude. Quem conviveu com ele achava um homem muito rude. É que nós às vezes achamos que iríamos encontrar pessoas com muito êxito social. Não, ele era rude, profundamente rude, profundamente ignorante, mas era um coração, era um espírito muito elevado já. Com muitas dificuldades, sim. Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus disse-lhe. Ele não acreditou. Disse que não iria acontecer. Mas Jesus demonstrou-lhe que ele ainda tinha muito a vencer, como todos nós. Então, quem eram as pessoas que se aproximavam de Jesus? Aquelas que mais sofriam, os mais oprimidos. E quem eram esses? Eram as mulheres que tinham um papel subalterno na sociedade, eram os escravos, com um papel ainda mais difícil na sociedade, e eram todos aqueles que, de alguma forma, muitas vezes, até tinham sido expoliados das suas propriedades, para que romanos pudessem enriquecer. Esta era a sociedade da época na qual Jesus nasce. E, portanto, ele para quem vinha? Para aqueles que estavam em dor e sofrimento,
para aqueles que precisavam de ser consolados, para aqueles que precisavam e já estavam preparados para acreditar que o mundo e a vida não terminava nesta existência. Então ele vai continuar e vai-nos dizer o seguinte, desta vez Tiago: Jesus, porém, já nos esclareceu com brandura, porque um espírito puro já não tem mal em si, já não é impaciente, já consegue olhar para o outro e para aquilo em que ele se vai tornar. Jesus não olha para o que nós somos. Jesus olha para o potencial que está dentro de nós e que nós podemos transformar. É para esse potencial que ele olha. Era esse o potencial dos apóstolos. Então, com brandura, ele falou do reino que não é deste mundo, imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho. O discípulo impaciente revidou com energia. Ele nunca se deixou vencer. Vimos hoje o povo de Jerusalém a tapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Mas é que nem a corte provincial nem o templo achavam graça nenhuma à mensagem de Jesus. E em primeiro lugar, porque ainda hoje o mundo, o judaísmo está à espera do Messias. Eles não acreditavam no Messias. Aquele não podia ser o Messias para ele. Eles ainda esperam hoje esse Espírito que vem então fazer a redenção. E, portanto, Judas só entende a possibilidade da divulgação da mensagem do Cristo, ou seja, da Boa Nova, através da imposição, através do poder político, que era a corte provincial, e através do sinédrio do templo, que era o poder religioso do seu tempo. Sem estes dois alicerces, ele não entendia a passagem da mensagem. Mas a mensagem continuaria a passar de uma forma suave, como nós sabemos. Notei que Jesus recebia as homenagens populares, sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar os esforços. Ele tentava encontrar todos os argumentos para mudar a opinião do seu companheiro, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Mas Jesus não fez proselitismo, assim como a doutrina espírita não é proselitista. Nós não saímos para a rua a tentar convencer o nosso companheiro ou aquele que encontrarmos de que a doutrina espírita é que está certa. Não. São aqueles que estão preparados para ouvir e que vêm ao encontro do Mestre. Porque todos os caminhos estão certos. Cada um vê uma parte da realidade. Cada um vê uma parte da grande obra de nosso Pai. Bom, depois desta conversa de Judas, vai então responder o seu companheiro. Recordo-me, entretanto, de que o Mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. E Jesus tinha-lhes dado muitas, mas muitas lições. E uma delas tinha sido quando lavou os pés. Tinha-lhes falado de humildade e ele estava a esquecer-se das lições mais importantes que o Cristo nos deixou, que é a lição da humildade. Nós podemos aprender tudo, mas se nós não aprendermos a ser humildes, nós nunca vamos aprender, por exemplo, a fazer caridade. Nunca. Porque para sermos caridosos nós precisamos que a nossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. E por aí vai. Então, o que ele não percebia era que as ideias de Jesus
iriam ser difundidas de coração a coração, de boca em boca, no íntimo das comunidades e das famílias, exatamente como ocorreu nos tempos do cristianismo primitivo. Ele queria que fosse tudo, perdoem-me a expressão, à grande. Não podia ser assim, porque era uma mensagem que tinha vindo para ficar, que atravessou os séculos e que veio até nós exatamente como Jesus queria. E nós ainda hoje estudamos o Evangelho, estudamos e voltamos a estudar e descobrimos coisas novas. Nós estamos sempre a descobrir o Evangelho do Cristo. E como não o conseguimos descobrir sozinhos, no século XIX, o Cristo mandou-nos de novo mais uma janela para nós o descobrirmos. O Consolador prometido. E Ele aqui está para nos ajudar, através destas mensagens, a compreender então o discípulo que vendeu Jesus por 30 moedas. E que afinal não era ganância, como nós vamos ver. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, portanto, ele estabeleceu os seus contactos políticos. Ele está a ver equivocado. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então ele queria, através do poder político e através do poder religioso, dar um outro papel à ideia da Boa Nova. Estava profundamente equivocado, como nós já percebemos. Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. As ideias do Mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Quando nós queremos para uma ideia do céu, uma mistura com as ideias terrenas, o que nos diz o Evangelho é que nós não podemos adorar Deus e adorar Mamon. Nós temos que escolher. E é isto que o companheiro de apostolado lhe está a dizer. Há momentos em que nós vamos ter que escolher o que queremos seguir. Queremos seguir o mundo ou queremos seguir a nossa consciência e a lei de Deus? E ele continua. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Ele sabia que tinha vindo em missão, que era necessário que a sua partida fosse suficientemente dolorosa para ficar na nossa memória, porque ela ficou na nossa memória coletiva. Ela está dentro de nós. É isso que a Páscoa significa. A Páscoa significa que alguém morreu por nós e deu-nos um exemplo para a nossa redenção. Veio nos dizer como seguir, qual o caminho a seguir. É essa a mensagem da Páscoa. E a mensagem também de que Jesus continuou a viver. Logo, nós continuamos a viver. Ele ressuscitou e Maria Madalena foi vê-lo pela primeira vez, não é? Ela ia visitar o túmulo onde ele estava e acaba o sepulcro e acaba por encontrá-lo. Inicialmente não o consegue reconhecer. Então, Jesus sabia, porque vinha perfeitamente imbuído da sua tarefa, e ele vinha trabalhar para nosso benefício. Ele sabia qual o melhor caminho para a sua mensagem, para a mensagem do Pai, porque ele era o médium de Deus. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa.
E mais uma vez Tiago está a chamá-lo à razão. Muitas vezes achamos que estamos a ganhar e estamos a perder. Não estamos a ganhar nada. Estamos exatamente a comprometer-nos com a lei. Sem embargo, das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Ele ia então ter a tal conversa com os altos dignatários do país. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Vejamos bem o que ele quer. O que ele quer é o triunfo da mensagem do Cristo, que ele sabe perfeitamente que é o Messias. Ele não tem dúvidas. Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes. Ele queria um Messias terreno. Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador. Ele seria o chefe. Enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. E Jesus seria o diretor espiritual e ele o diretor material. Esta é a ideia dele. É a ideia que Humberto Campos nos traz, não é? Então, ele sabia que os profetas já tinham recebido a mensagem que Jesus iria fazer um trajeto sobre a terra, que era um espírito de grande elevação moral, que iria ter uma passagem muito breve num ambiente muito difícil, que lhe era penoso e que iria embora fazer outras tarefas, não é? Ele sabia disso, porque ele tinha lido as Escrituras e tinha-as estudado. Mas ainda assim, ele tem esta imagem. Jesus, o mentor espiritual, e ele, o líder material. Nada do que Jesus lhe passou, ele conseguia apreender. A madrugada encontrou-o decidido. Na embriaguez dos seus sonhos ilusórios, entregaria o Mestre aos homens do poder. Ele sabe que o vai entregar. Em troca da sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros, teria autoridade e privilégios políticos. É quase como nós irmos fazer um negócio e julgamos que vamos fazer o melhor negócio e alguém nos, perdoem-me a expressão, mas nos passa a perna. Foi o que ele foi fazer. Mas estava escrito que ele faria este trabalho, exatamente porque ele estava equivocado. Humberto Campos ainda nos vai falar de que ele satisfaria as suas ambições, já falámos de que ele era ambicioso, aparentemente justas, mas nada justas, como sabemos, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que ele sonhava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. E nós sabemos que Jesus curava todo o género de enfermidades, não é? Desde a lepra, que muito graçava naquele tempo, a outras doenças, cegueiras, paralisias e outras doenças, a catalepsia de Lázaro, enfim, vários problemas que ele foi ajudando todos aqueles que foram ao seu encontro. O que é que Judas teve até agora? E o que é que ele nos mostra? Que ele tem uma enorme tentação. Mas o que é tentação? A tentação é a projeção das nossas tendências infelizes. Elas já estão dentro de nós. O que é que nós fazemos? Nós colocamos-las cá do lado de fora. Mas a tentação é uma projeção das tendências infelizes que trazemos milenarmente. O que fazer? Temos que orar muito e temos que vigiar muito quem somos e descobrirmos quem somos verdadeiramente. E demora muito tempo saber quem somos, porque nós somos muito complexos. O Mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ele achava o Mestre muito bom.
E ao desabrochar da alvorada, depois de uma noite bastante atribulada com as suas ideias, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. E ele passa a ter as promessas de tudo aquilo que ele queria. Em troca, eles pagam-lhe 30 moedas. Ora, apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, peço desculpa, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai entregar o mestre e depois de o entregar, ele vai perceber que afinal ele estava equivocado. Não era nada daquilo, inclusive é porque o Sinédrio não vai cumprir a sua palavra. Então, apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Humberto Campos não nos apresenta Judas como um malfeitor, nem como alguém que vendeu Jesus por uma pura ambição. Ele tinha outras ideias. As ideias dele eram aparentemente, como ele nos diz, nobres. Aparentemente. Porquê? Porque quase todos os homens, quase todos nós, vivem à procura de umas gloriazinhas efêmeras, de sermos reconhecidos, de termos algum poder, de vivermos com alguma importância. Quase todos os homens, como nos diz Humberto Campos, vivem desta forma. Mas, se nós formos ao Livro dos Espíritos, à pergunta 630, vamos refletir se Judas podia ou não perceber o que era o bem e o mal. Como é que se pode distinguir o bem do mal? Quando estamos numa fronteira, quando temos que decidir, como é que vamos decidir? O bem, dizem os espíritos superiores, é tudo o que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir esta lei. Ora, ele sabia exatamente o que estava a fazer. Mas Kardec ainda pergunta: o homem, estando sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? Será que nós não podemos fazer de facto isto? E a resposta foi muito clara. Jesus disse-vos: vede o que quererias que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Se nós virmos o que queremos que o outro nos faça, nós sabemos se estamos a agir bem ou se estamos a agir mal. E como concluem os espíritos superiores, não vos enganareis. Então, voltando ao livro Boa Nova, o prémio da vaidade esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, o seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia sobre vilipêndios e flagelações. Não foi isto que ele pensou. Ele pensou fazer um acordo com o poder político e com o poder religioso, como nos diz Humberto Campos. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes dirigiu-se a Caifás e reclamou o cumprimento das suas promessas. Só que os sacerdotes, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. De balde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade e teve que reconhecer a falibilidade das promessas humanas. As promessas falharam. Depois de falharem,
e depois dele perceber que Cristo haveria de morrer na cruz, ele, atormentado e aflito, procurou os companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação. Exprobação significa censura, recriminação, silenciosa e dolorida. Já se havia escoado a hora sexta em que o Mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos e implorando perdão para todos nós. Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Judas não conseguiu aguentar a sua dor e a sua culpa. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Era o início. O início de quê? De renovar o seu espírito. Lágrimas ardentes rolavam-lhe dos olhos tristes e amortecidos. E malgrado a vaidade que o perdera, é um dos nossos vícios, ele amava intensamente o Messias. Mas o mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, ele vai peregrinar em redor de toda aquela cidade, não é? Jerusalém, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da sua vida. Ou seja, ele entrega Jesus, mas não é capaz de suportar a culpa, o remorso pela dificuldade que ele tinha provocado. Antes, porém, de executar os seus planos tenebrosos junto à figueira, ele ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Ele vai começar a lembrar, porque nós depois lembramos muitas coisas quando erramos, não é? E ele vai começar a lembrar as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Mas ainda assim o discípulo sucumbe à sua culpa. E não conseguiu entrar pela porta estreita de que Jesus nos falou. É difícil entrarmos pela porta estreita. É a porta da dificuldade, da renúncia. É a porta que nos leva, muitas vezes, a termos paciência, resignação perante a dor. Jesus tinha-nos dito, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, como Judas fez. E existem muitos que entram por ela. Mas como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Judas não conseguiu entrar pela porta estreita e teve muitos milénios de dor. Muitos. Só que o amor do Cristo vai nos ajudar a ultrapassar as nossas dificuldades. E por sucessivas reencarnações, nós vamos conseguir alcançar a luz. Nós já erramos muito, mas vamos alcançar a luz. Então nós vamos encontrar Judas, agora, num encontro espiritual, mais uma vez, com Humberto de Campos, mas agora nas margens do Rio Jordão. Muito próximo, nós não sabemos muito sobre as vidas de Judas, conhece-se muito pouco sobre o seu percurso espiritual. Há muito poucas mensagens sobre as suas encarnações. Mas há algumas, há pelo menos uma muito importante. E ele vai encontrar-se com, neste caso, ele vai encontrar-se com Humberto de Campos, ele vai contar-lhe a história dele e da
segundo a sua pessoa, portanto, na primeira pessoa, em que ele vai contar tudo o que ele sentiu depois daquilo que ele fez. É um encontro espiritual, como já dissemos, nas margens caladas do Jordão. Ele vai encontrar, então, porque é que ele vai ao lugar sagrado? Ele vai nos explicar. E Humberto Campos diz-nos que divisou um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionómica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. É Judas. Judas. Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, ele já é um espírito redimido, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressam ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro, porque o espírito não para de evoluir. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Então, próximo da Páscoa, ele vem à Terra. O Senhor é de facto o filho de Iscariotes? Pergunta-lhe Humberto Campos. Sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, como profeta, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios que ele também já foi. É verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? O que o Novo Testamento diz acerca de si é verdade? Ora, ele começa a descrever-se. Eu era um dos apaixonados das ideias socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina fez-me sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Isto era o que ele entendia da mensagem do Cristo. Então planeou o quê? Planeou então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O Mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. Entretanto, pois o Mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Foi uma autopunição. Ele autopuniu-se, mas autopuniu-se da forma mais difícil, porque ele fez um duplo castigo. Ele castigou-se a si, Judas, e castigou o seu espírito. A vida é sagrada. Nós precisamos de encarar a vida e compreendê-la na sua plenitude, com as leis da consciência, com as leis da reencarnação, para compreendermos a vida espiritual. E Humberto Campos ainda lhe pergunta: chegou a salvar-se pelo arrependimento? Será que o arrependimento basta? É o que fica para nós todos. Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar, é a primeira, para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. E foram muitos séculos.
até que ele sofreu horrores sofria horrores nas peregrinações infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Quem foi então Judas? Ele demorou 15 séculos a redimir-se. Durante 15 séculos ele teve muitas reencarnações. Foi condicionado pela lei de causa e efeito. Voltou muitas vezes, purgou as suas falhas, mas na última reencarnação, como Joana de Arc, ele vai ser vendido por quem? Pelos seus, pelos franceses, ao rei inglês. Exatamente como Jesus foi vendido pelos seus, ele também vai ser vendido pelos seus, neste caso vendida. E na sua reencarnação, ela foi vendida aos ingleses por 10.000 libras. Também havia dinheiro pelo meio. E vai desta forma retirar de si a culpa, libertar-se, tornar-se um espírito redimido. Então, desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, não era ninguém que o aviltava, era ele que não se sentia bem com a sua consciência. Com resignação e piedade pelos meus verdugos, eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra. Ele vem-nos dizer que ele já não precisa de reencarnar na Terra. Sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Ele recebe o beijo de perdão da sua própria consciência. Então Judas passa a ser um espírito que enfrentou os erros do passado, que aliviou a sua consciência depois de 15 séculos de desvario. Depois de 15 séculos em que ele não conseguiu encontrar a verdade suprema. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os factos como se passaram. E agora, irmanado com ele, Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus divinos passos. O espírito, depois de redimido, continua a ser humilde. Aí é que ele é humilde. E ele continua a lembrar-se das suas dificuldades. Muitos espíritos vão utilizar como manifestação uma das suas personalidades mais humildes, muitas vezes. Não é do rei nem da rainha. É a mais humilde que eles tiveram, porque é com essa personalidade mais humilde que eles aprenderam mais, que eles se libertaram mais. E ele agora olha complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. É verdade. Muitos de nós não conhecem porque é que Judas traiu Jesus. Ele estava equivocado. Como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Este testemunho deste Espírito redimido ajuda-nos a compreender melhor todo o nosso trajeto humano, toda a nossa dificuldade humana. Bom, nós vamos ter que avançar mais rapidamente. Eu trago-vos aqui uma história que vou abreviar, que é a nossa cortina do eu. Por trás de nós mesmos, nós gostamos muito de nos interpretar de uma forma muito leve. Somos cegos connosco.
Nós conservamos uma lamentável cegueira, como nos diz Emmanuel, diante da vida. Nós devemos examinar o quê? As nossas atitudes, aquilo que é de facto, que existe em nós, mesmo que os outros não o vejam. Vamos encontrar virtudes? Sim, mas vamos encontrar igualmente muitas dificuldades. Mas não façamos como Narciso. Nós temos muita tendência a sermos narcisos. O Narciso achava-se tão belo, tão belo, tão belo, que se inclinou tanto, tanto para ver a sua linda imagem que cai e morre afogado. Consigamos fazer a diferença entre aquilo que de facto nos interessa, entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, e caminhar com os dois caminhos, mas saber qual deles é o mais importante para nós. E em todos os passos da luta humana, nós vamos encontrar-nos com a virtude, mas a virtude também está rodeada de vícios, está rodeada de dificuldades. Que dificuldades são estas? São as do nosso eu. Do nosso eu que se manifesta hoje. Olhemos mais um pouco para o nosso espírito, ouçamos mais na acústica da nossa alma Jesus e façamos isto que Emmanuel nos diz, que entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, que nos arrebatam aos vastos continentes da meditação e da humildade. E é aí que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Procuremos a nossa verdadeira felicidade e não nos equivoquemos como Judas, que demorou 15 séculos, muito tempo, 15 séculos a conseguir alcançar a sua redenção. E agradeço a todos, muito obrigada por me ouvirem, muita paz e um bom sábado e um bom domingo. Muito boa tarde. Pois é, nós tivemos uma reflexão muito grande, muito bela, que ela diz respeito a todos nós. Os nossos equívocos são de um tamanho exorbitante. Por isso, a vida se torna, muitas das vezes, difícil para nós. Mas é assim que nós aprendemos. É uma escolha que fazemos, não é? Mas não convém que nos deixemos levar pelos equívocos. Vamos nos abraçar a Jesus, estudar bem a sua mensagem, porque estudar a mensagem de Jesus exige de nós muita concentração, gostar de aprender, esforço, sacrifício e abnegação. E aí será diferente. As nossas opções serão melhores, os equívocos vão diminuindo nas nossas vidas e o nosso futuro começa a ter a direção que nos convém. Então, a mensagem de hoje, a palestra da nossa Ana, foi excepcional para todas nós. Reflitamos sobre aquilo que nós somos, as nossas tendências, os erros que temos cometido, temos de aprender com eles, pois não repetir, não é? É isso que Jesus nos ensina. Bom, vamos terminar, evidentemente. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus pela palestra, pelo passe, pela água fluidificada e também pela ajuda física e espiritual que todos nós aqui recebemos hoje dos benfeitores espirituais. Divino e amado Mestre e Senhor Jesus Cristo, só temos que te agradecer, Senhor, nesta tarde. Agradecer por tudo quanto recebemos, sabendo que muitos de nós não nos demos conta da tua bênção, da tua bondade, da tua compaixão por todos nós. Mas a pouco e pouco, Senhor,
Tu nos vais ajudando, trazendo-nos mais lucidez, mais vontade de nos tornarmos criaturas mais felizes, mais lúcidas, Senhor, mais compreendendo o caminho que devemos seguir para sermos dignos da Tua bênção e da companhia dos amigos espirituais. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez, a sabermos amar. Amar, Senhor, doando de nós o melhor que existe dentro de nós. Lembrando-nos, Senhor, que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam, compreendendo a permuta, a troca, a tolerância e a paciência uns para com os outros, para que percebamos o quanto mais felizes nós somos, seguindo-te, entendendo-te e obedecendo-te, Senhor. Pedimos-te por todos lá fora, os que ainda não despertaram para os teus ensinamentos, que continuam equivocados, preferindo a vida material à vida do Espírito. Mas todos um dia, Senhor, havemos de nos reunir à sombra do amor e da fraternidade genuínas. Assim, Jesus, pedimos-te a bênção para todos nós, que nos acompanhes de regresso aos nossos lares, às nossas famílias, aos amigos e aos colegas de trabalho. Que todos possas envolver-te na tua paz e na tua bênção. E assim, Jesus, agradecendo-te de novo, te pedimos licença para terminar este encontro tão abençoado por ti. E ficai conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.